Vamos lá, pessoal, vamos lá conhecer o caráter de Jesus Cristo. Como alguns irmãos pediram aqui, vamos falar sobre os falsos profetas, né? Tá certo? E outras redes sociais. Aqui no YouTube eu tenho mais tempo para poder argumentar e falar mais. Então vamos lá. Então vamos lá, divulguem, né? Peço para as pessoas se inscreverem, porque eu vou alimentando a plataforma conforme vocês vão me pedindo. Se tiver um assunto, pastor, assunto fulano de tal, aí a gente dentro da Bíblia traz. Pastor, situação fulano de tal, aí eu gravo um vídeo, boto aqui no YouTube, no canal, tá bom? Porque os outros canais, as outras redes sociais são só concertos pequenos, mas no YouTube o pirão engrossa um pouquinho mais. Ora, Deus seja conosco, abençoa a tua palavra, e que tua palavra faça vida em nossos corações, nós sejamos transformados de glória em glória. Amém, graças a Deus. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós apresentando disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiro ou figos de abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, o Senhor Jesus deixa bem claro aqui como é que a gente conhece um falso profeta, né? Um falso pastor, um falso apóstolo, falso itinerante, um falso homem de Deus, né? Que usa a palavra de Deus para se dar de bens, ganhar dinheiro, se promover, enriquecer, ficar milionário. Então primeira coisa, o fruto dele não é o de Jesus Cristo. O fruto dele é do homem ímpio, tá certo? Ele até fala de Jesus Cristo, ele fala do amor de Jesus Cristo, mas no final, né, o fruto dele é a ganância, a cobiça, a vanglória, a prostituição, o adultério, a manipulação, a safadeza, sem vergonhice, tá certo? Então a gente conhece ele por isso. Só que isso aí você tem que ter um olhar muito apurado, né, um discernimento do espírito. Você ficar prestando atenção, não é julgando, não é prestando atenção, porque a gente presta atenção. Eu particularmente, a pessoa chega para mim e diz assim: fulano de tal é homem de Deus. Eu não digo que sim, nem digo que não, porque eu não convivo com ele. Eu posso dizer que sim, se eu conviver com ele e ver as atitudes deles durante o dia. Aí eu vou dizer: este aí é homem de Deus. Mas enquanto é isso aí, eu não abro minha boca e digo que é homem de Deus. Tá certo? Isso é um direito meu, tá bom? De observar quem é quem. Como também pode fazer comigo da mesma forma. Então, Jesus Cristo, ele diz que lhe dá uma sentença para esses camaradas, que eles vão ser cortados, né? Vão ser cortados, vão ser destruídos. Esses enganadores aqui, essa raça de lobo aí que vem roubando a lã das ovelhas aí, fazendo safadeza por cima de safadeza e os escândalos por cima de escândalo. E eu não estou falando de não errar não, irmão, porque todo mundo é. Eu estou falando de sem vergonhice, né? De adultério dentro da igreja, de manipulação da palavra, tá certo? Que são uma das coisas dos falsos profetas. Além de outras, mas a principal deles é tirar dinheiro da igreja, né? E promover o pastor que é neurótico, gosta de ser o centro das atenções, aí pega outro malandro da fé, aí já viu o que é que vai dar, tá certo? Então, o que é que Jeremias 23, Jeremias 23, Jeremias 23, 9,
diz assim: acerca dos falsos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Aqui é Deus falando. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem. Não, é Jeremias. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros. Adúlteros. Quando falo em adúlteros aqui, não é só fornicação, não. É colocar coisas diante de Deus. É tudo aquilo que eu boto na frente de Deus se torna adultério. Você está traindo a Deus, você está sendo covarde, você está abandonando a Deus. Tudo, tá certo? Então, esses profetas dessa época aqui, vamos ver aqui o que é que Deus fala deles, né? O caráter deles, os comportamentos deles. Por causa da maldição divina, os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e sua força não é reta, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Contaminados com o quê? O que é que contamina o homem? O que sai de dentro do homem. Os pensamentos ruins. São pessoas que não são lavadas ainda, elas têm títulos de pastor, de profeta, pastor itinerante, que é uma raça mesmo manipuladora, não é todos não, mas uma pessoa numa raça que é manipuladora é o pastor itinerante. Pensa aí que o negócio dele é só manipular a massa para dizer que vai dar tudo certo. E o povo, meu filho, você estando desmantelado, não vai dar nada certo não, vai dar chibata nas suas costas mesmo. Vai dar bambu, é peia, entendeu? Então esses falsos profetas, eles manipulam a palavra dentro, tiram versículos fora de contexto para poder induzir o povo, né, a contribuir, a acreditar naquelas mentiras deles, né, porque eles são mentirosos, são um povo mentiroso, tá certo? E o profeta como sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. E o ano mesmo em que eu castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Né? São loucos. Tá entendendo? Uma das características do falso profeta, ele é louco. Ele está dizendo aqui a palavra, são loucos. Entendeu? Falam coisas que foram da vontade de Deus, coisas que vêm do coração deles, tá certo? São pessoas que tentam adivinhar, espírito de adivinhação. Então, esses homens aqui, para Deus, eles são loucos. Profetizam da parte de Baal. Profetizar na parte de Baal é os valores de Baal. Entendeu? Eles profetizavam não os valores de Deus, mas os valores do Baal. Baal quer dizer Senhor. Senhor das moscas. Era uma divindade adorada na época. Então eles profetizavam segundo os valores desse Deus Baal. Hoje em dia, esses pastores, alguns pastores aí, falsos profetas, eles profetizam segundo os valores da alma do homem, né? Eles profetizam o que a alma pede. Eles são manipuladores, são coaches, fazem cultos voltados para o homem no centro do negócio, não Cristo. Eles não parecem com Cristo, eles parecem com outra coisa, eles parecem com Satanás, né? Tentando encher os olhos do povo aí e pegar o evangelho que é bom nada. Mas pastor, você está falando isso aí, eles vão ver e vão mudar a estratégia. Não, eles não conseguem não. Eles são tão neuróticos e compulsivos que eles não conseguem não.
Eles têm uma necessidade neurótica de ser o centro das atenções, de ganhar dinheiro, de ser a estrela, entendeu? Aí Deus e fazem errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Comete adultérios, andam com falsidade. Ó, são falsos, ó. São falsos. São falsos. Em cima do púlpito, em cima do altar, todo mundo é pregador, todo mundo é pastor. Você pegar um mendigo no meio da rua, dar um banho, botar um paletó, botar em cima do altar, quem olhar assim é o pastor. Mas não é assim que funciona, tá entendendo? A gente tem que tirar essa mentalidade aí, carnal, tá certo? E idólatra, que não é assim que funciona. Então, andam com falsidade, tá entendendo? São ladrões, não são sinceros, nem com Deus, porque não pregam a Deus. Então, Jesus, ele acautelai-vos dos falsos profetas. Por que ele falou isso? Porque já tem uma trajetória de falso profeta já vindo já. Tem uma trajetória. Então Jesus disse, vai tomar cuidado, porque ainda vai vir mais. Aí Paulo também, Paulo diz assim, rapaz, minha alma está dilacerada, porque quando eu for, eu sei que entre vós vai vir homens, né, que vão tirar vocês da presença aí do Senhor, do caminho certo, né? Porque esses homens, eles não param, porque é da natureza caída. E os espíritos malignos aproveitam para agir com esses falsos aqui, né? Porque são falsos, tá certo? E fortalece as mãos dos malfeitores. Rapaz, os malfeitores, os ladrões, as pessoas de má intenção. Vamos fazer a campanha aqui do leite e mel. R$ 1.000 o leite e mel aqui e tal. Aí sai os neopentecostais e os pentecostal faz. Já os tradicionais, né, eles não fazem campanha desse tipo. Eles vendem livro. O comércio deles é livro. Batista, presbiteriana, os cabos vendem livro, meu irmão. Não é brincadeira não, né? Eu comprava até alguns. Depois que eu soube que era só pro bolso deles, eu deixei de comprar deles, né? Eu pensei que era para obra, mas é pro bolso deles. Mercenários da palavra, né? E são cheios de conhecimento, são doutores, né? São reverendos, né? Tá certo? Os fariseus da nova geração. Então eles pegam ali o livro ali, pegam o versículo ali, botam a teologia, faz a capa e bota para editor e bota para vender. Né? Aí o povo é consumista mesmo, porque o povo consumista é o crente. Mas virou um consumismo grande demais. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. O povo consumista. Hoje se vende tudo na igreja. A igreja hoje é um ponto comercial. Tem da pulseira ao sapato. Então, quer dizer, é muito complicado, meu irmão. Então, os malfeitores, né? Eles se associam com essas pessoas, eles são manipuladores. Para como é que nós vamos aqui arrancar dinheiro do povo aqui? Como é que nós vamos enganar o povo aqui? Como é que nós vamos fazer? Não vamos fazer assim, está na palavra, né? Está escrito, né? Eles conhecem a palavra, né? Qual Satanás conhece também. Aí eles aí são malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Quer dizer, tudo que eles fazem é para não, porque o povo não se converta. O povo permaneça na dependência deles. Né? Porque esses homens, esses falsos profetas, eles querem o povo na dependência deles. E tanto eles falam assim, eu sou seu pai espiritual. Eu gerei. Mas, pastor, o apóstolo Paulo fala. É porque o apóstolo Paulo faltou a aula de João 23 e de Mateus 23. Paulo não assistiu essa aula de Jesus, não, em Mateus 23. Depois leia lá Mateus 23, tá bom? Tá certo? Então, eles empatam as pessoas de mudarem, porque eles querem as pessoas doentes presas na dependência dessas palavras reveladas aí, que é a revelação da revelação da revelação, que é uma coisa horrível, meu irmão. Pensa aí no engodo medonho.
cara começa a falar, fala, e tal, fala, para dizer o que está escrito. Aí o povo gosta, né, da zoada, da confusão. Não é todo mundo não, mas a grande maioria gosta desses falsos profetas. Então, todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Quem era Sodoma e quem era Gomorra? Na história que o profeta Jeremias está falando aqui. Adúlteros, pervertidos. Né? Passou um vídeo aí de um pregador aí, né? Cheirando cocaína e bebendo uísque. Ele debochando, jogando dinheiro em cima da cama, 10 mil e poucos reais. Mas isso aí, para quem quer pôr os ateus, os desigrejados, os que gostam de falar mal de Deus, é um prato cheio. Né? Aí eu não sei quem é mais vagabundo, se é um cara desse ou o pastor que chama um camarada desse para botar dentro da igreja para as ovelhas dele. Isso não é um pastor não, isso é um mercenário. Tá entendendo? Então, é isso aí, pessoal. E pastor, e o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor, ele ora pelas ovelhas de madrugada. Na madrugada ele está orando pelas ovelhas, jejuma pelas ovelhas, prega o evangelho para as ovelhas, repreende as ovelhas, não massageia o ego das ovelhas, fala a verdade na cara da ovelha. Tá certo? O verdadeiro pastor. Tá certo? Pastor, você se considera verdadeiro pastor? Rapaz, eu só sei que são umas 4 horas da manhã. Ou 4h30. Eu estou aqui desde as 2 horas da manhã, pregando, chamando o povo para orar, orando, porque sem ganhar nada, só porque por gratidão a Deus. Então o verdadeiro pastor ele tem gratidão a Deus pelo que Deus fez na minha vida, tá certo? Então não se confunda. O verdadeiro pastor ele tem outras qualidades. Você conhece ele pelos frutos. E os falsos pastores, está aqui. Eu vou deixar as referências. Jeremias 23, do versículo 9 ao 17. Aí você vai ler. Isso aqui é uma das passagens que fala sobre esses cabras sem vergonha aí. Tem outras e outras e outras e outras e outras e outras. Tem muitas outras. Tá certo? Então tenha cuidado, leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais discernimento da parte do Senhor. E eu espero que essa breve explicação tenha esclarecido mais sobre... Ah, e outra coisa, eles têm conhecimento, viu? Pensa aí. Os cabas têm conhecimento. Conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, são teólogos na maioria. São mesmo, os cabas são bons. Conhece mesmo. Mas perderam, né, a intimidade com o Espírito Santo faz tempo. É só carne, é só sabedoria humana. E o povo não percebe isso. Cuidado. Tá certo? Então, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Essa realidade aqui na palavra está escrita em Mateus 7,15, Jeremias 23, 9 ao 17. A gente possa meditar e a gente possa aprender e ser liberto da cadeias desses falsos profetas, desses homens aí que se dizem de Deus e são verdadeiros lobos devoradores, interesseiros e gananciosos, que não tem limite para querer roubar o último das ovelhas. Nós te pedimos livramento, que teu Espírito Santo nos livre dessa coxa, em nome do Senhor Jesus. E como está escrito, eles vão receber o pagamento deles. Glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite.